Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora começar a ver a prova do teorema ergódico subaditivo de Kingman e as suas aplicações diretas ao teorema de Birkhoff e também ao teorema de Osseledetz. Então, dizemos que uma certa sequência de funções é subaditiva se para uma certa transformação vale que a ψm mais n é menor ou igual que ψn mais a φn composta com f de m, para quaisquer m's e n's maiores ou iguais que 1. Se na relação acima vale a igualdade, então a sequência chama-se naturalmente aditiva. Por exemplo, a soma que aparece na média de Birkhoff, chamada uma soma ergódica, que costuma muitas vezes ser abreviada deste jeito, esta soma é claramente aditiva. Ok? Certo? E qualquer sequência aditiva tem este tipo de estrutura em que o φ é a primeira função, o φ1. Ok? Portanto, a sequência do teorema de Birkhoff ela é aditiva, em particular é subaditiva, e nós podemos aplicar o teorema ergódico subaditivo. Um outro exemplo são os cociclos lineares multiplicativos. Tomemos o espaço das matrizes quadradas de dimensão D, com entradas reais, com esta norma, uso a norma do operador usual, norma do operador, que faz destas matrizes, com esta norma, um espaço de Banach, um espaço métrico completo, isomorfo a RD por D. Okay? Então, segue da definição da norma do operador que a norma é submultiplicativa, ou seja, a norma do produto A por B, de duas matrizes quadradas, é menor ou igual que o produto das normas das matrizes. Portanto, se eu tiver uma certa aplicação mensurável de um espaço nas matrizes, ok? Onde o GL aqui são as matrizes invertíveis e F é uma transformação do espaço nele mesmo que também é mensurável, eu posso definir o que nós chamamos o cociclo. Posso definir a matriz AN de X obtida por produto consecutivo de AX por A de F de X por A de F2 de X, etc. por A de Fn menos 1 de X. Qualquer que seja o N, qualquer que seja o X. Certo? Então, e esta sequência de matrizes é chamado um cociclo. Cociclo linear multiplicativo sobre F. E se F preservar uma certa probabilidade, isto pode ser interpretado como um produto aleatório de matrizes gerado pelo processo estocástico MF-Ni com a lei Mi. Ok? Então, neste contexto, tá? Esta sequência, a sequência φn de x dada pelo logaritmo da norma do AN de x, é automaticamente subaditiva. Okay? É por definição do cociclo. Okay? O logaritmo de AM mais M de x podem verificar que é igual a AN FM de x vezes AM de x. E a norma do produto é menor ou igual que o produto das normas, logo isto fica menor ou igual que a soma de φm de x mais φn de fm de x. Se φ for invertível, okay, nós podemos de facto estender esta definição para n inteiro relativo, definindo a menos n de x deste jeito. É a inversa do AN em f menos n de x. E podemos verificar que, com esta extensão, temos esta relação para quaisquer inteiros relativos. Se alguém estiver com dificuldade em ver, né, interpretar o que é que significa este cociclo linear multiplicativo, ele é inspirado totalmente na derivada. Ou seja, se eu tiver um diffeomorfismo, se eu definir A de x como sendo derivada de f em x, né, um diffeomorfismo de RD em RD, pode ser uma variedade, né, obtemos naturalmente um cociclo linear multiplicativo por causa da regra da cadeia para a derivada da função composta, ou seja, a derivada de fn em x é a derivada de f em fn menos 1 de x, composta com a derivada de f em fn menos 2 de x, etc., composta com a derivada de f em f de x, composta com a derivada de f em x. Então isso é exatamente a fn menos 1 de x, etc., a f de x multiplicado por a de x, que é exatamente a nossa definição de an de x. Ok? Então, tudo o que a gente viu atrás é simplesmente uma extensão, uma generalização, uma abstração da ideia da derivada
né, de uma potência de uma função. A regra da cadeia, a derivada da função composta é generalizada. Okay? No que segue, vai aparecer muitas vezes a notação φ para uma certa função, que representa a função que é o máximo entre a φ e 0. Ok? Só para recordar. Certo? Então, com estes cociclos e com esta ideia de sequências subaditivas, podemos entender agora o teorema ergódico subaditivo de Kingman. Seja f uma transformação mensurável que preserva uma medida de probabilidade de μ, e seja φn uma sequência subaditiva de funções mensuráveis, de tal forma que a primeira função, a parte positiva da primeira função, φ1+, é integrável em relação a μ. Então, a sequência 1 sobre n φ de n converge QTP, quando n vai para infinito, para uma certa função mensurável, φ, que está definida na reta estendida. Pode ser mais infinito ou menos infinito. Okay? φ+, esta função limite, está em L1. A parte positiva está em L1. E mais ainda, o integral desse limite é o limite dos integrais, né, que coincide com o ínfimo dos integrais, o integral de φn sobre n. Ok? E o integral, né, ele está na reta estendida até menos infinito. Para provar isto, okay, nós seguiremos a prova dada por Ávila e Borri, que está aqui disponível online, que é inspirada pela prova, uma outra prova de Katz-Nelson-Weiss, mas que não usa o teorema ergódico de Birkhoff na prova. Já tem muitas provas do teorema ergódico subaditivo que usam o teorema ergódico de Birkhoff. Esta é uma prova bem limpa que não usa o teorema ergódico de Birkhoff, e por isso nós podemos agora usá-la para provar o teorema ergódico de Birkhoff, né? Podemos obter o teorema ergódico como corolário do teorema ergódico subaditivo, e é simples, né? Porque esta sequência é aditiva, portanto, em particular é subaditiva, e então se eu fizer 1 sobre n do φn, né, desta expressão aqui, eu vou obter a convergência, né? Certo? É automático, né? Outra consequência muito importante do teorema ergódico subaditivo é para cociclos lineares, que diz o seguinte: se eu tiver se a minha família de matrizes, né, A, se a norma dela tiver a parte positiva do seu logaritmo for integrável, okay? Se o logaritmo tiver a parte positiva integrável, então o limite de 1 sobre n log an de x, em módulo, né, logo do módulo, este limite existe, chamemos-lhe Kmax, Ki máximo, e a parte positiva desta função, isto é uma função de x, né, é integrável, e mais ainda, o integral é o ínfimo, né, do 1 sobre n log da n de x, quando o ínfimo para todos os n's. Ok? Isto garante a existência deste limite, que é a taxa de crescimento assintótica da norma das matrizes, né? Analogamente, continuando, se eu tiver que a norma da inversa daquela família de matrizes tiver a parte positiva do logaritmo também integrável e a minha transformação f for invertível, então eu posso fazer tudo para menos infinito, ou seja, olho para o limite de menos 1 sobre n log a menos n de x e obtenho um outro limite, que também existe, né, pelo teorema ergódico subaditivo, que é o Ki mínimo, e que é integrável, né, e o seu integral é, de novo, o ínfimo, né, do integral das funções obtidas atrás. Okay? Para deduzir estes resultados usando o teorema ergódico subaditivo, basta tomar φn de x igual ao log da norma do n de x, ou πn de x igual ao log de a elevado a menos n de x. Okay? Ambas estas sequências são subaditivas e aplicamos o teorema ergódico subaditivo para garantir a existência dos limites e para garantir que o integral do limite, né, é o ínfimo dos integrais, e interpretamos. Okay?
com argumentos um pouco mais longos, mais delicados, mas usando de maneira essencial o teorema ergódico subaditivo, podemos obter o teorema ergódico subaditivo de Ocel-Edits, que é super importante em teoria ergódica diferenciável em sistemas dinâmicos, que nós vamos aproveitar para enunciar já a prova. A prova é muito mais longa e está disponível, podem conferir a prova, eu apresentei a prova no curso de teoria ergódica diferencial, ok? Tem vídeo aula com isso. Então, nas mesmas condições do teorema anterior de Furstenberg-Kersten, com o integral, né, a parte positiva do logaritmo da norma de a de x é integrável. Para quase todo ponto vai existir um número, uma quantidade, e vai existir uma certa quantidade, essa quantidade de números reais, lambda 1 de x maior que lambda 2 de x, etc., maior que lambda de k de x, e uma filtração de subespaços. Uma filtração é essencialmente uma sequência de subespaços crescente. Primeiro, o Vx k mais 1 é o vetor nulo. Depois, o Vkx é algum subespaço que contém o vetor nulo, é um subespaço não nulo, etc, etc. O V2 de x é um subespaço maior ainda e o V1 de x é o espaço inteiro. Então temos uma sequência crescente de subespaços e começa no menor subespaço possível e termina no maior espaço possível, ok? Mas não ocupa todos os subespaços possíveis no caminho, né? Ok? Não necessariamente, depende de cada ponto, depende da transformação. Então tenho estas sequências, de maneira que esta função k de x, né, o número destes lambdas depende do x, a função k de x é f invariante, os lambdas são f invariantes, ok? E os subespaços, os vi de x, eles também são invariantes pelo a de x. O a de x do v de x é o vi em f de x. Em particular, reparem, se a μ for ergódica, então os lambdas são constantes e o k é constante, que é Tp. Tá? Por outro lado, o limite de 1 sobre n log de an de x aplicado em v, né, com a norma, ele converge para lambda de x, para cada v na diferença entre o vi e o vi mais 1. Okay? E o jacobiano, determinante do an de x, tem uma taxa de crescimento assintótica, 1 sobre n log do determinante da n de x, cresce como a soma dos expoentes multiplicada pelas dimensões dos espaços. Okay? Mas ainda pode-se provar que estas funções todas, o k de x, lambda 1 de x, lambda k de x, os subespaços v1 de x, etc., vk de x, variam mensuravelmente com o ponto x. Ok? Então nós temos aqui certas direções que nos dão crescimento com uma certa taxa e que vale QTP. Se vocês interpretarem, se vocês colocarem an de x como sendo a derivada, por exemplo, um diffeomorfismo, né, vocês têm certas direções com determinadas taxas de crescimento. Okay? E tem uma cara semelhante, né, à hiperbolicidade, exceto que isto aqui é assintótico. Isto aqui não vale para todo o n. Né? Isto aqui são apenas coisas assintóticas. Então, os lambda de x são chamados os expoentes de Lyapunov, do ponto x, relativamente a f, e o maior deles é o Kmax e o menor deles é o Kmin. Então, só tivemos atrás, né, os extremos. Assim, estes dois valores são chamados os expoentes extremais no ponto x. Cada v de x tem uma dimensão que é chamada a multiplicidade do expoente Lyapunov correspondente, o lambda de x. É o número de direções linearmente independentes que tem aquele expoente Lyapunov. Se a minha transformação for invertível e também eu tiver a condição de integrabilidade para a inversa das matrizes que aparecem no cociclo, então existe de facto aquela filtração, fica mais fina, ela vira uma decomposição em soma direta, de tal forma que a decomposição em soma direta é invariante, ou seja, cada subespaço i de x por a de x é enviado no i de f de x.
Os subespaços anteriores daquela filtração são somas destes subespaços aqui. Aquelas filtrações são somas diretas destes pedacinhos aqui. E quando eu olho para as taxas de crescimento assintóticas nas direções dos meus subespaços é I de X, agora para o passado e para o futuro, porque F é invertível, eu tenho que a taxa de crescimento é o lambda I. Né? E a mesma coisa, o jacobiano vai ter uma taxa de crescimento assintótica para o passado e para o futuro, que é dada pela soma dos expoentes multiplicados pelas suas multiplicidades. Ok? Então, grosso modo, eu explico isso no teorema, na parte de teoria ergódica diferencial. O AN, para n grande, ele é essencialmente equivalente a uma matriz diagonal, a potência, a enésima potência de uma matriz diagonal, que na diagonal tem os exponenciais dos lambdas. Ok? Para o n grande, numa base apropriada, chamada base de Lyapunov. Ok? Então, isto é um teorema muito, muito poderoso, muito usado depois na teoria ergódica. Ok? Para preparar a prova do teorema ergódico subaditivo, vamos usar este lema, que é um lema de análise, muito simples. Dada uma sequência que pode ser menos infinito, mas que não pode ser mais infinito, uma sequência de números reais, ela diz subaditiva se AM mais N é menor ou igual que AM mais AN, para quaisquer AM e N, maiores ou iguais que 1. Okay? Então, se eu tiver uma sequência subaditiva, o limite AN sobre N existe e é igual ao ínfimo de AN sobre N, quando o N é maior que 1, e é um número real na reta estendida que pode ser menos infinito. Okay? Isto é um exercício de análise na reta. Se o AN for igual a menos infinito para algum N, então, por subaditividade, automaticamente o AM é menos infinito para todo o M maior que N. Então, o lema é trivialmente verdadeiro neste caso, é tudo menos infinito. Okay? Vamos assumir, então, que o AN nunca é menos infinito. O AN é um número real para todo o N. Okay? Tomemos L, este ínfimo. Existe sempre, né? Mas pode ser menos infinito. E epsilon positivo. Ok? Então, por definição de y, por definição de ínfimo, então existe um k de tal forma que a k sobre k é menor que o L mais epsilon. O ínfimo é L, portanto, se eu somar um pouquinho, L mais epsilon, ele não é ínfimo. Então, existe um k tal que a k sobre k é menor que L mais epsilon. Para n maior que k, eu uso o algoritmo de divisão e escrevo o n como sendo p vezes k mais um certo resto q. Certo? Então, por subaditividade, observem, a n vai ser igual a apq mais q, pela expressão que eu obtive antes. Isto é menor ou igual que apq mais aq. E o apq é menor ou igual que p vezes, isto é pq, pk, aqui é pk. Isto é menor ou igual que p vezes ak mais aq. E, portanto, isto é menor ou igual que p vezes aq mais a, onde o a é o máximo do A1 até o AK, que é uma sequência finita. Então, o K foi fixado. Portanto, se eu dividir por N, a N sobre N é menor ou igual que P vezes K sobre N vezes AK sobre K. Eu aqui multipliquei e dividi por K. Né? Mais este Azão dividido por N. Quando o N vai para infinito, claro que o A sobre N vai para zero. E isto aqui vai ficar AK sobre K. Porque isto aqui vai para 1. Ok? Porque é que P vezes K sobre N vai para 1? Né? Bom, porque o N é P vezes K mais Q. Certo? Ou seja, né? Como o N é P vezes K mais Q, então P vezes K mais Q, com o P vezes K no numerador, quando o N vai para infinito, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o P vai para infinito. Logo, né, eu vou ter que isto aqui vai para 1. Então, nós obtivemos o quê? Nós obtivemos que a N sobre N,
que certamente é maior ou igual que L, uma vez que L é aquele ínfimo, isto é menor ou igual que AK. Ele vai para AK sobre K, logo com certeza ele vai ser menor que L mais epsilon, né? Porque AK sobre K é menor que L mais epsilon. Então para o N grande, a N sobre N fica menor que aquilo. Mas observem, o L pode ser tomado arbitrariamente pequeno, perdão, o epsilon pode ser feito arbitrariamente pequeno. Ou seja, né, para N grande, a N sobre N está entre L e L mais epsilon com o epsilon arbitrariamente pequeno. Então o limite da N sobre N é o L, né? E o L é o nosso ínfimo. Isto conclui a prova do lema. Bem simples. Okay? Em seguida, nós vamos olhar para agora a prova, vamos entrar na prova do teorema ergódico subaditivo. Então vamos pegar agora uma função subaditiva, né, e usar a subaditividade de maneira explícita para tirar várias cotas.